Bom, o primeiro exercício, né, ele é de um vestibular da UEMA, e ele diz o seguinte: na reação A mais B, que forma C mais D, após atingir o equilíbrio químico, podemos concluir a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é igual a multiplicação das concentrações, né, do produto sobre a multiplicação das concentrações dos reagentes. Aí, a respeito da qual é correto afirmar que, quanto maior for o valor de Kc, menor será o rendimento da reação direta. Esta está incorreta. Por quê? Porque quando a gente fala em rendimento em química, a gente quer dizer, né, que quanto maior esse rendimento for, mais produtos a gente vai estar conseguindo com a reação. Então, a gente, de uma forma mais básica, assim, esse rendimento seria mesmo a quantidade que a gente consegue transformar de reagente em produto, né? E é dado em porcentagem, então, mais próximo de 100, mais produtos a gente tem. Quanto menos próximo de 100, menos produto. Então, como é uma relação de rendimento, quando ele é maior o rendimento, mais produtos eu tenho, então, quanto mais produtos eu tenho, consequentemente, maior vai ser o meu valor de Kc. É o que eu digo aqui, ó. Quanto maior o valor de Kc, maior será a concentração de produtos no equilíbrio, o que indica que o rendimento da reação direta foi maior. Alternativa B. Kc independe da temperatura. Essa também está incorreta, porque o princípio de Le Chatelier ele já diz que os fatores que alteram, têm o poder de alterar o equilíbrio químico da reação, né, são temperatura, concentração e pressão. Mais para frente, né, no exercício seguinte, eu vou explicar um pouco melhor, mas ó, quando mudamos a temperatura, podemos alterar o equilíbrio. Assim, Kc também se altera. Alternativa C. Se as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa forem iguais, então Kc é igual a zero. Essa taxa de desenvolvimento seria a velocidade da reação direta e inversa. E assim, quando a gente diz que uma reação ela está em um meio ali, ele está em equilíbrio, quer dizer que a velocidade, né, da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, ou seja, na mesma velocidade que eu formo o produto, eu estou também formando o reagente. Isso quer dizer que o processo, né, ele está em equilíbrio químico. Então, quando eu tenho um processo em equilíbrio, eu tenho a constante de equilíbrio. Então, essa constante seria diferente de zero e não igual a zero. Então, também está incorreta exatamente por isso. Tem-se equilíbrio químico quando as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Assim, Kc é diferente de zero. Alternativa D. Kc depende das concentrações em quantidade de matéria iniciais dos reagentes. A gente sabe, né, que para calcular essa constante de equilíbrio, a gente pega as concentrações finais da reação. Então, depois, no final da reação, a gente vê as concentrações dos produtos e dos reagentes e calcula o Kc. Então, essa também está incorreta. Kc é calculado considerando a quantidade final dos reagentes e produtos. A alternativa E, né, é a correta. Vamos ler aqui. Quanto maior for o valor de Kc, maior será a concentração dos produtos. É exatamente o que eu tinha falado na alternativa A, né? Quanto mais produtos a gente tem nesse meio reacional, maior vai ser o valor de Kc. Isso, claro, em relação à concentração dos reagentes, né? Então, essa é a correta. Questão número 2. Explique detalhadamente os 3 fatores que alteram o equilíbrio químico. Como eu já tinha falado para vocês na questão anterior, o princípio de Le Chatelier, ele fala que são 3 fatores, né, que podem alterar o equilíbrio químico no meio reacional. E são eles: concentração, temperatura e pressão. Vou começar pela concentração aqui. Quando aumentamos a quantidade de uma substância, reagente ou produto em uma reação, o equilíbrio se desloca para ser restabelecido, transformando essa substância. Da mesma forma, se retirarmos uma substância da reação, diminuindo sua quantidade, o equilíbrio é restabelecido produzindo mais dessa substância.
Para ilustrar de uma forma mais clara, assim, na cabeça de vocês, eu peguei um vídeo aqui que fala exatamente isso, ó. Primeiramente, eu tenho uma bolinha de A, uma bolinha de B de um lado da reação, né, do lado esquerdo da reação, e uma bolinha de C e uma bolinha de D do outro lado da reação, do lado direito. E aí eu vou perturbar o meu sistema, colocando mais C e mais D do lado direito da reação. Aí o que o sistema vai fazer? Ele vai deslocar o equilíbrio para a esquerda para equilibrar o sistema, né? Então aí ele vai transformar uma bolinha de C em uma bolinha de D e uma bolinha de A em uma bolinha de B. E a mesma coisa aconteceria se eu perturbasse o sistema do lado esquerdo da reação. Se eu colocasse do lado esquerdo, o sistema, né, ele se deslocaria, o equilíbrio se deslocaria para a direita para equilibrar, né, para ter um estado em equilíbrio. O segundo fator, né, é a temperatura. Aí, quando se diminui a temperatura de um sistema, desloca-se o equilíbrio liberando mais energia. Ou seja, a reação exotérmica é favorecida. Da mesma forma, ao aumentar a temperatura, o equilíbrio é restabelecido, absorvendo energia, favorecendo a reação endotérmica. Na química, sempre a gente tem alguns produtos, né, algumas substâncias que elas precisam de energia para que a reação aconteça, sabe? Elas precisam absorver energia para que a reação aconteça. E, por outro lado, a gente também tem algumas substâncias que, quando elas reagem, elas liberam energia para o meio. Então, normalmente, assim, numa questão, o exercício ele já traz qual lado da reação que é exotérmico e qual lado que é endotérmico, qual que precisa de energia para acontecer e qual que libera energia. E eu também trouxe um videozinho para explicar mais ou menos. Primeiramente está assim, aí vou diminuir a temperatura, vou favorecer o lado direito, né, da reação, que é o C e o D, e depois eu aumento a temperatura e favoreço o A e o B. Aí eles ficam bens, assim, né. E o terceiro fator e último seria a pressão. Aumentando a pressão do sistema, o equilíbrio ele se desloca para o sentido de menor número de mols. O contrário também é válido, ou seja, se diminuir a pressão do sistema, o equilíbrio se desloca para o sentido de maior número de mols. Uma maneira que minha professora no ensino médio falava bastante era para a gente imaginar uma seringa, e dentro dessa seringa, imaginarmos uma reação ali acontecendo, sabe? Então, quando você pressiona essa seringa, meio, não óbvio, né, mas assim, é intuitivo que precise, né, de mais espaço ali, porque está pressionando, então, você está pressionando uma seringa, então, você precisa de mais espaço ali para não ficar tão pesado assim para você pressionar, então você vai deslocar esse equilíbrio, né, para o lado que tem menor número de mols. Enquanto que quando você puxa essa seringa, você afolga, né, ela, você está jogando, você está liberando espaço, então pode ir para o maior número de mols. Aí, para exemplificar isso, para deixar mais claro ainda na cabeça de vocês, eu peguei um exemplo aqui de fixação. Dada a equação química, A mais 3B, que forma 2C, todos os elementos aí no estado gasoso, né? A reação direta é exotérmica e a inversa é endotérmica. Então, quando é para a direita, né, a reação é a reação direta, e quando é para a esquerda é a inversa. E aí, pela concentração, se a gente altera a concentração, o que acontece? Se a gente aumenta a quantidade de A na reação, o equilíbrio ele tende a se deslocar para a direita, formando mais produto. Então, aqui, ó, a gente perturbou o sistema do lado esquerdo da reação, ou seja, a gente colocou mais reagente, isso faz com que o equilíbrio ele se desloque para a direita, ou seja, vai formar um pouco mais de produto. A mesma coisa aconteceria se a gente perturbasse o sistema do lado direito, colocasse mais produto, colocasse mais C, faria com que a reação, com que o equilíbrio, né, se deslocasse para a esquerda e formasse um pouco mais de reagente. Em relação à temperatura, quando aumentando a temperatura, o equilíbrio se desloca para a esquerda, favorecendo a reação endotérmica, que absorve energia e formando mais reagentes. É a mesma coisa. Aumenta a temperatura, eu vou favorecer a reação que precisa de energia para acontecer, que é a reação do lado esquerdo. Se eu diminuo a temperatura, ou seja, se eu faço com que a reação
libere energia para o meio, eu estou favorecendo a reação direta. Então, se eu diminuo a temperatura, eu jogaria o equilíbrio para a direita, eu formaria mais produtos. Em relação à pressão, aumentando a pressão, o equilíbrio se desloca para a direita, que tem menor número de mols. Para a gente fazer essa contagem, é só a gente contar o coeficiente estequiométrico de cada quantidade ali de cada produto ali, né? De cada substância, na real. Do lado esquerdo da reação, a gente tem 1A, 3B, então temos 4 mols. E do lado direito, nós temos 2 mols de C, então 2. Então, quando a gente aumenta a pressão, a gente favorece o lado direito da reação. Então, a gente joga o equilíbrio para a direita. Se a gente diminui a pressão, a gente favorece o lado esquerdo, que tem maior número de mols, né? Então, se a gente aumenta, joga para o menor número de mols. Se a gente diminui, para o maior. Aí, exercício número 3. Num dado experimento feito em um recipiente fechado, observou-se que a concentração de um dos componentes em função do tempo foi aumentando progressivamente até estabilizar. O papel desse componente no sistema reacional é o de A, reagente, B, intermediário, C, produto, D, catalisador e E, inerte. Quando a gente pensa numa reação, a gente, logicamente, pensa em reagente e produto. Mas tem algumas reações que elas precisam de um intermediário. Então, por causa disso, também tem algumas reações que precisam de catalisador. Então, eu vou explicar para vocês, basicamente, primeiro, começar pelo catalisador, que é o que pode ser que algumas pessoas não saibam, mas eu queria só destacar algumas coisas antes de explicar, que é o que fala no exercício, né? Ele observa que a concentração de um dos componentes em função do tempo foi aumentando progressivamente. Então, ele quer saber qual que é o componente que aumenta a concentração até a estabilidade. Vou explicar o catalisador, né? Está incorreto, o catalisador não é o catalisador, porque o catalisador é um componente da reação que auxilia na aceleração da reação. Funciona como um propulsor de reação. Sua concentração não se altera durante a reação. O catalisador ele serve justamente para acelerar a velocidade da reação, né? Ele é muito utilizado na indústria para diminuir, né, o tempo de espera na formação de alguns produtos aí que a indústria precisa. Então, ele é bastante utilizado e ele não interfere, assim, diretamente na concentração dos produtos, né? Claro que ele vai aumentar a velocidade, então vai formar mais produto, mas ele não vai mudar a concentração dos reagentes e dos produtos e nem dele mesmo. Você coloca uma quantidade de catalisador ali e você tira depois a mesma quantidade. E dá para falar que o catalisador é inerte. Por quê? Inerte é uma substância que não tem a concentração alterada na reação. Então, assim, se eu coloco 1 mol de catalisador, vai sair 1 mol de catalisador no final. E é isso que significa ser um inerte. Então, ele não muda a concentração durante a reação. Aí, sobrou 3 para a gente aí, reagente, intermediário e produto. Vou falar sobre o intermediário, que também não é a resposta certa. Intermediário é uma substância que precisa ser fabricada para produção de outra. Durante a reação, sua concentração aumenta e depois diminui. O intermediário nada mais é do que um subproduto numa reação. Existem algumas reações que elas precisam acontecer em 2 etapas. Primeiro você joga um reagente e ele forma um subproduto. Depois esse subproduto reage com outra substância e forma um produto final. E essa substância que é o subproduto, ela é um componente intermediário do sistema, né? Do sistema reacional. E a concentração dela, desse componente, né? Ele aumenta de concentração e depois ele diminui, porque aí ele forma um produto final. Aí sobrou reagente e produto. O reagente também não porque o reagente é a substância necessária para que ocorra a reação, né? E, consequentemente, ela vai sendo consumida para gerar os produtos. E a concentração inicial do reagente é lá em cima, assim, tipo, se você começa com nenhum produto, você só começa com reagente. Então, se você só tem reagente no sistema,
o seu reagente, a concentração, né, ela diminui progressivamente até a estabilidade. Enquanto que o produto, né, você começa basicamente quase sempre a concentração dos produtos é nula ou bem baixa assim no meio reacional e ela vai aumentando até a estabilidade. Então, são três possíveis cenários assim que a gente tem numa reação. A gente pode ter, no final da reação, quando ela já está em estabilidade, a gente pode ter mais reagentes no final do que produtos, ou a gente pode ter a mesma quantidade de reagente e produto, ou a gente tem mais produto do que reagente no meio reacional, no final, em estabilidade. E é basicamente isso. A resposta certa seria C, né? Produto, que é a concentração que vai aumentando progressivamente em decorrer do tempo até a estabilidade. Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir e compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.